Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical e queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Este programa que faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, tem como pastor-presidente pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo é que você seja abençoado, edificado com esta programação. Nós concluímos o primeiro trimestre na semana passada de 2023, ou melhor, 2024, concluímos esse trimestre, estudando sobre uma temática maravilhosa. A gente pôde desenvolver durante 3 meses o assunto relacionado à igreja, como o corpo de Cristo, o título geral, e trabalhamos ali origem, natureza e vocação da igreja. E por bondade de Deus, nós vamos iniciar hoje o segundo trimestre de 2024 com a temática A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Nós queremos agradecer a você que tem nos acompanhado, que está inscrito em nosso canal no YouTube, tem acompanhado as programações. Se você tiver alguma dúvida, você pode acessar no nosso canal, os nossos vídeos estão todos lá disponíveis, para que você possa assistir novamente, usar como ferramenta aí para preparação de um esboço de mensagem. Então, nosso intuito sempre é levar um pouco mais de conhecimento para vocês. Hoje nós vamos começar então esse trimestre. E para comentar essa lição, nós temos a presença aqui do presbítero Rodrigo. Paz do Senhor, presbítero Rodrigo. Paz do Senhor, pastor Garcia, paz do Senhor, pastor Fábio. A paz do Senhor a todos os nossos queridos internautas, queridos professores, todos que estão nos acompanhando. Um grande prazer, um grande privilégio estar aqui mais uma vez comentando. Pastor Fábio Tenório, que além de comentarista, também é um dos apresentadores do programa, mas hoje, por ser a primeira, a gente quer estar junto aqui, um ajudando o outro, nós 3 se ajudando aqui. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor, pastor Evalcir, paz do Senhor, presbítero irmão Rodrigo. Prazer estar aqui novamente participando do programa. Que bênção, Graças a Deus, nós louvamos a Jesus por isso. Então vamos pensar, começar caminhando, e a lição, esse trimestre nós vamos iniciar, a capa dele já me chama muito a atenção, porque ela coloca ali uma família em um caminho, o pai, a mãe, o marido, a esposa, melhor dizendo, e o filho, a filha, e eles caminhando, então é uma carreira, então a capa é muito sugestiva, e nós vamos à leitura inicial dos pontos da lição, textual, verdade prática, objetivos, leitura. Depois nós vamos tecer alguns comentários, pastor Fábio, presbítero Rodrigo, relacionado ao conteúdo sumário, escritor desse trimestre, e deixar aí um pouquinho de gosto na boca de vocês aí, para que vocês tenham um apetite espiritual de comer muita Bíblia, muita lição de escola bíblica e muitos livros e recursos durante esse trimestre todo. Então, lição de número 1, o início da caminhada. Eu quero pedir ao presbítero Rodrigo fazer a leitura do texto áureo. Texto áureo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. A verdade prática, pastor Fábio Tenório, pode ler? Verdade prática. O novo nascimento marca o início da jornada do crente em Cristo Jesus. Muito bem. Os objetivos da lição, que são 3, nos diz assim. Primeiro objetivo, explicar o sentido da caminhada com Cristo. O segundo objetivo, ensinar a respeito da doutrina do novo nascimento. E o terceiro objetivo, enfatizar a importância do Novo Testamento para a formação de quem inicia a caminhada cristã. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículos do 1 ao 8. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos:
Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar e entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Muito bem, após a leitura bíblica, nós vamos pensar, né, nessa estrutura de lição, para depois entrarmos no comentário da primeira, né? Mas pensar nessa proposta que esse trimestre nos traz, né? A jornada, a carreira que nos está proposta, né? O caminho da salvação, santidade e a perseverança para chegar ao céu. É muito importante, eu gostaria que fosse projetado na tela o sumário da lição, para a gente falar um pouco sobre ele, enquanto a gente vai comentando aqui, que o sumário seja projetado, pastor Fábio, presbítero Rodrigo, mas o plano de aula, eu gosto muito dele, ele traz algo que é muito interessante, que ele diz assim: a caminhada cristã inicia com o novo nascimento. Nós vamos desenvolver ele hoje aqui, né? Obra efetuada pelo Espírito Santo mediante o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. A conclusão dessa obra, dessa lição, desse trimestre, dará por ocasião da glorificação final dos salvos, ou seja, a ocasião em que receberemos um corpo glorioso, né? Pode se dar no arrebatamento da igreja ou quando Jesus chamar individualmente cada um para as mansões celestiais, né? E que vai aguardar o arrebatamento, mas com o arrebatamento da igreja nós receberemos um corpo glorioso, assim cremos. Então nós vamos estudar esse trimestre, esse início, esse final, porém, ele traz aqui, pastor Fábio, achei muito interessante, que há no meio um desafio, né? Quer dizer, entre o início da caminhada e o final da caminhada, tem um trajeto, né? E esse trajeto ele é bem desafiador, né? É uma caminhada, digo, importante. O próprio título da lição desse trimestre vai falar a carreira que nos está proposta. Então é uma proposta de Deus para nós. É lógico, não é uma ordenança assim, você aceita e pronto, acabou. Entra dentro aí o livre-arbítrio, né? Você pode aceitar ou não, mas precisa estar atento que se você rejeitar essa proposta de Deus, você vai estar suscetível a todas as consequências. Porém, se nós aceitarmos esta caminhada, que ela tem como primeiro passo receber a Cristo como Senhor e Salvador e assim por diante, nós vamos estar, como diz a lição ali, né, debaixo da potente mão de Deus. Não quer dizer que não vamos ter problemas, dificuldades, situações, mas é uma caminhada que nós não estaremos sozinhos. Será mencionado na lição, né, quem estará conosco. Vamos deixar para frente para que você não perca aí o desejo e já convide alguém para estar acompanhando essa lição. Mas é uma caminhada extraordinária, posso dizer como experiência própria, né? Que maravilha, né? Presbítero Rodrigo, temos uma carreira proposta aí. E aí, dá para encarar ela com firmeza e ânimo? Dá para encarar sim, pastor Valcir, sempre com auxílio da graça de Deus, né? Sempre com o auxílio da graça do Senhor nós conseguiremos então prosseguir avante nessa jornada. E um dos títulos ou das indicações para livros, né, leituras para se aprofundar, é sobre o Peregrino, né, que é um livro bem conhecido, foi feito até filmes mesmo. Então já deixo aqui também, né, o convite, né, e uma dica para quem quiser assistir, que trata justamente disso, da caminhada da fé de uma pessoa que tem o momento da conversão. Então nós sabemos que até o momento da conversão, até o momento, como o senhor mesmo disse, até a vinda de Jesus, até a volta de Jesus, ou até quando o Senhor nos chamar, né, isso ninguém sabe o momento, quando vai acontecer. E é necessário, é extremamente necessário que venhamos perseverar, porque a palavra de Deus ela vai dizer que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não é só começar a jornada, mas o mais importante é o que o apóstolo Paulo vai falar: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Que maravilha, né?
Eu havia pedido para colocar o sumário, né? Então vamos novamente com o sumário aqui, até porque o escritor, né, o comentarista dessa lição, pastor Osiel Gomes, que é líder da Assembleia de Deus em Tirirical, né? Me ajudem aí, né? Isso, no Maranhão, né? Assembleia de Deus, Tirirical, no Maranhão. Né? Osiel Gomes, ele está sempre aí nas redes sociais com seus vídeos, né? Seus estudos, é uma pessoa muito dinâmica, né? Desafiadora em suas propostas, né? Mas muito interessante olhar o sumário também, para que você se situe. Você pode estar aí acompanhando a projeção do mesmo, né? A lição de número 1 que nós vamos estudar hoje, né, pastor Fábio e presbítero Rodrigo, o início da caminhada. Depois nós vamos pensar na escolha entre a porta estreita e a porta larga, o céu, o destino do cristão, como se conduzir na caminhada, os inimigos do cristão, as nossas armas espirituais, o perigo da murmuração, confessando e abandonando o pecado, resistindo à tentação no caminho, desenvolvendo uma consciência de santidade, a realidade bíblica do inferno, a bendita esperança, a marca do cristão e, por fim, a lição 13ª, a cidade celestial. Que Deus nos ajude e que você possa estar conosco durante essa jornada, né? Nós vamos caminhar aí, nós vamos seguir um trajeto e queremos você conosco, queremos que você convide mais alguém, amigos, conhecidos, parentes, para acessar o nosso canal, se inscrever, para que possamos alcançar o maior número de pessoas. Esse é o nosso objetivo, né? Que você, professor, ao preparar a sua aula, né, pastor Fábio, ele possa, ali, né, presbítero Rodrigo, usar como ferramenta, né, de conteúdo, assim como eu gosto muito de utilizar. Quando eu vou preparar uma aula, eu olho nosso canal, olho outros canais, vejo materiais, por quê? Porque a gente quer preparar uma aula de qualidade, né? Então, sempre essa é a nossa proposta. Pensando, então, no início dessa lição hoje, a palavra-chave é caminhada, né? E nós vamos trabalhar muito ela, mas vamos observar, a gente já citou o trimestre, mas olha só, temos o propósito de compreender o início da nossa caminhada com Cristo, na introdução, conceituaremos também o novo nascimento e vamos, por fim, mostrar a importância no Novo Testamento do início da jornada de fé. Essa é a ideia de introdução. E agora, pensando no primeiro ponto, a caminhada com Cristo, e aí aqui eu já vou com o pastor Fábio, né? A caminhada com Cristo, né? Compreendendo os dois caminhos, né? E ele vai trazer aqui os pontos, e eu gostaria que você comentasse sobre esse ponto, pastor Fábio. Amém. Antes eu queria fazer menção, pastor, porque aqui o primeiro ponto da revista, o autor ele vai falar sobre, né, compreendendo os dois caminhos. Quero fazer menção que a Bíblia também fala sobre dois caminhos quando em relação ao céu e ao inferno, né? As duas portas que nós temos escolha para fazer. Nesse contexto da lição que nós vamos estudar, ela está se referindo aqui na questão da vida natural, né, que todos nós nascemos, vivemos e morreremos, mas uma vida sem Deus e uma vida com Deus. Uma vida em que nós temos a oportunidade de livre e espontânea vontade aceitar a Cristo e rejeitar a Cristo. Essa vida natural, a revista, aqui o escritor vai nos dizer que ela pode ser longa ou pode ser curta, né? Isso dependendo se somos bons ou somos ruins, né? É importante lembrar que não é porque nós somos salvos que nós temos que ter uma vida longa. Porque senão nós vamos falar, não, eu aceitei a Jesus, tal, então eu vou viver 80, 90, 100 anos. Quem estabelece isso é Deus, né? Nós podemos pegar até os grandes heróis da fé, o próprio Spurgeon, acho que viveu até 56 anos de idade. Eu acho que nós estamos falando de um tempo em que doenças eram mais prejudiciais do que hoje, né? Mas assim, a nossa vida, o tempo dela é determinada por Deus. Mas aqui a Bíblia vai falar, a lição vai falar sobre esses dois caminhos. Uma vida, né, natural, onde nós nascemos, né? E ela é marcada ali, ela pode ser longa, pode ser curta, ela é marcada pela fase da infância, adolescência, juventude, vida adulta e a velhice, né? E ela também tem aqui o nascimento e tem a morte, o tempo que Deus determina. Não é nós que escolhemos o tempo, né? Isso nós já precisamos entender. Eu sei que o ser humano tenta prolongar a sua vida o mais que ele puder, mas é Deus que estabelece. E nós sabemos que o dinheiro não compra a vida.
né? Isso é importante tentar. Nós vemos aí várias pessoas que têm muito e muito dinheiro que de repente falece de uma doença tal, né? Determinado, né? Não estou falando do que, por que ela veio a doença, mas você vê que quem estabelece o tempo é Deus. Porém, a Bíblia vai dizer, né, que essa vida, se nós vivemos ela sem Deus, nós nascemos na carne e vamos morrer na carne. Mas ela fala de uma vida que essa vida eu posso dizer que é uma vida extraordinária. Eu experimentei, nós experimentamos. E o nosso desejo é que você venha experimentar, né? Que é a vida com Cristo, uma vida humana, né? Que essa nova vida com Cristo é o começo de uma nova história. Ela pode ser no começo da nossa infância, pode ser na meia-idade ou na velhice, e acontece isso. Pessoas que aceitam a Cristo com menos, com pequena idade, média idade ou mais velhos aí, né? Mas essa vida, né, ela começa a ser uma vida extraordinária. O escritor vai dizer aqui, e ele não é mentiroso quando ele diz que essa vida, ela é uma vida repleta de felicidade, verdadeira plenitude no Espírito, conforme Romanos capítulo 8, versículo 2. Temos que fazer aqui um ponto importante para lembrar aos nossos amigos, irmãos e professores, que viver com Cristo, né, essa plenitude de alegria, paz, felicidade, verdadeira felicidade, não é uma vida isenta de problemas, dificuldades, situações. É uma vida em que aí nós temos, e será mencionado na sequência, 3 companheiros que são extraordinários, que estarão conosco nessa trajetória, né? Jesus, quando subiu, falou, eu vou e vou mandar outro, né? A gente vai falar, lógico, na sequência sobre a Trindade, né? E a gente vai entender que esta vida, por mais difícil que aqui seja, natural, nós temos a presença do Espírito Santo, presença de Deus e de Jesus conosco. E aí ela se torna fácil no contexto porque Deus trabalha não para nós, mas Ele vai trabalhar por nós, né? E aí é chamado essa vida, né? O que é nascido, aqui está em João 3,6, que é o que é nascido do Espírito é Espírito. Como que vai viver uma vida natural e uma vida espiritual? Isso é plenamente fácil de entender. É lógico que nós não temos tempo hábil para explicar aqui o que é viver. Mas essa passa pelo começo, que é receber a Cristo como Senhor. Eu gosto de fazer essa separação para nós não termos problema. Porque hoje há muito de receber a Cristo como Salvador. Eu até prefiro deixar a palavra Salvador e falar Senhor. Porque quando Cristo se torna Senhor das nossas vidas, quer dizer que Ele está no controle. A salvação é um processo do que Deus já preparou para nós. Mas se você vem aqui somente pela salvação dele, não por quem ele é, pelo fato de obedecê-lo, de entender, compreender. Mas eu não entendo Deus. Entende sim quando nós lemos a sua palavra. Podemos não entender na sua plenitude, mas é fácil de nós compreendermos Deus. E aí a gente vai fazer a separação, né? Nós, dessa vida humana inteira, 80, 90 anos sem Cristo, e essa nova vida que é uma vida com Cristo. Espero que todos que estejam me vendo, que não conhecem a Jesus, recebam o mais antes possível o Senhor, para que você venha experimentar o que é viver em Cristo. Não é prisão. Não vivemos debaixo de leis, duras situações. A gente não tem tempo para isso, mas poderemos mencionar que quando a gente vem para Cristo, tem regras, sim. Mas quando a gente começa a viver, a gente vai ver que é plenamente possível servir a Deus neste mundo, enquanto a igreja não é arrebatada, uma vida plena, capaz, verdadeira, feliz e obediente a Deus. Glória ao nome de Jesus, né? Então, é uma ideia, né? O povo hoje quer descobrir a fonte, se eles descobrissem a fonte da juventude, né? Todo mundo quer ficar jovem para sempre. E o pastor Fábio foi com muita propriedade feliz em dizer, né? Deus sabe exatamente o tempo que nós vamos viver nessa terra. O importante é que, quanto vivermos, como você bem comentou, vivamos com Cristo na sua plenitude. E nessa caminhada com Cristo, presbítero Rodrigo,
nós não estamos sozinhos, né? Já foi dado um spoiler aí, mas deixo contigo aí, tem 3 companheiros aí que Tem. faz toda a diferença, né? Eu não falei quem era, só falei que tinha 3, né? Tá certo. Com certeza, e faz toda, sim, toda total diferença. Uma vez ouvindo a mensagem do Evangelho, respondendo positivamente a essa mensagem, com o auxílio da graça de Deus, com a atuação do Espírito Santo, a pessoa ela passa a fazer parte do corpo de Cristo. Ela é salva, foi perdoada, justificada, e nesse momento ela não está só. Ela não está só. Deus, ele, embora a palavra Trindade nós não encontramos na Bíblia, porque foi cunhada por Tertuliano, mas o conceito dela nós encontramos na Bíblia. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós temos na nossa declaração de fé, eu tenho ela aqui, no exemplar da minha declaração de fé das Assembleias de Deus, a operação, a obra da redenção através das 3 pessoas da Trindade. Na página 42, ela diz assim: o Pai proclamou as palavras criadoras e o Filho executou-as. O Pai planejou a redenção e o Filho, ao ser enviado ao mundo, realizou-a. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e Ensinador. Então nós podemos observar aqui a operação na obra da redenção das 3 pessoas da Trindade. O Pai planejando a redenção, o Filho realizando, executando o plano da redenção, e o Espírito Santo, então, agora nos auxiliando como um guia, como alguém que foi chamado paracleto, chamado para estar ao lado. Então nós podemos observar, e graças a Deus por isso, que nessa caminhada, como foi dito aqui pelo pastor Fábio, que não é fácil, muitas vezes muitas lutas, muitos obstáculos, passamos muitas dificuldades, porém Deus ele está conosco. O próprio Senhor Jesus disse, né, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então essa pessoa que está aí nos assistindo nesse momento, ela pode estar segura, ela pode estar tranquila que em meio às dificuldades, em meio às situações adversas da vida, que a nossa vida cristã ela acaba gerando, acaba provocando muitas das vezes a ira, a revolta contra a nossa fé, contra aquilo que nós acreditamos, mas Deus ele não nos deixou só. Temos aí a ajuda de Deus, do Filho, do Senhor Jesus e da pessoa do Espírito Santo. E eu gostaria de salientar aqui também, pastor Valci, a importância de cada um de nós buscarmos cada dia mais essa intimidade, que é o tema desse ano, né? A intimidade com Deus. E isso é muito importante, porque como Deus, ele é o Pai, ele é o Criador, devemos também nos aproximar dele e temos total acesso através do sangue de Cristo até o trono da graça. O véu já foi rasgado e o Espírito Santo intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, quando não podemos orar ou quando não conseguimos expressar com palavras, né? O Espírito Santo intercedendo por nós ali ao nosso lado, junto ao Pai. Então é muito importante essa pessoa que está nos ouvindo procurar cada dia mais buscar essa intimidade com o Senhor. Buscar estar cada dia mais íntimo de Deus, para que você possa gozar e aproveitar dessa íntima comunhão com o Senhor e ver a boa mão de Deus agindo, guiando e instruindo a sua vida cristã. Muito bem, glória ao nome de Jesus, né? A gente olha então a caminhada com Cristo, primeiro ponto, e agora no segundo ponto nós vamos olhar o novo nascimento, né? Então a gente olha primeiro a caminhada com Cristo, compreendendo os 2 caminhos, vendo essa companhia doce, maravilhosa do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, que é a Trindade, que assim cremos conforme a declaração de fé, página 42, né? Sim. Agora nós vamos olhar para o novo nascimento, e eu volto aqui com o pastor Fábio, que eu gosto muito de comentar, assim, ultimamente a gente tem trabalhado também a leitura bíblica em classe, que é muito importante trabalhar, né? E ontem, quando eu comecei a desenvolver ela, eu olhei para
ponto 2 e vi que ela está toda desenvolvida nesses 3 subpontos aqui, né? 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 ao 8, né? Então eu começo contigo, pastor Fábio, pensando nesse segundo ponto, o novo nascimento. O primeiro subponto já tem a pergunta, o subponto já é a pergunta, né? Por que precisamos do novo nascimento? Vamos lá, então. Primeiro, eu queria fazer só uma pontuação aqui de uma pergunta que eu recebi esses dias, e isso é interessante para nós, principalmente os cristãos, aqueles que já estão nessa nova caminhada, né, com Cristo. Nós poderíamos caminhar sem, mas decidimos caminhar com Cristo. Este mundo que nós estamos vivendo, e que muitos já viveram e não estão mais, este mundo, ele não tem nada para nos oferecer que seja bom. Este mundo, ele sempre vai nos oferecer algo para nos afastar de Deus, para que nós não conhecemos Deus. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo não é dele, mas já. Digamos assim que Deus permitiu que ele estivesse no controle, né? Por enquanto, de algumas situações aqui, com a permissão de Deus, né? Para que isso, temos que entender que nós todos, crentes e não crentes, seremos experimentados em algum momento da nossa vida. E isso é muito importante. Sim. Precisamos ser experimentados. Ah, não, mas eu já vim para Jesus e não preciso. Precisa. Para que a nossa fé seja provada, para que nós aprendamos qual é os valores que nós seguimos, qual é as regras que nós vamos segui-las, tudo depende da nossa decisão. Entra aí o livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é só para fazer coisas erradas, escolher pelo errado, mas é para escolher o certo também. Por que precisamos do novo nascimento? O novo nascimento, né, ele é a oportunidade ou é a porta para que o Espírito Santo comece a trabalhar em nós, para que comece a ser deixado todas as práticas, todos os vícios, todas aquelas costumes, tudo aquilo que não agrada a Deus, que não procede de Deus, que não faz parte de alguém que vive com Deus, que serve a Deus. E se a gente pegar a palavra servir a Deus, não é um servo que serve como o servo que a gente ouviu falar aí, né, que serviu seus senhores de senzalas, a gente trazendo o tempo da escravidão. Não, é diferente, não é o que eu quero mencionar. Mas servir a Deus é uma oportunidade para a gente começar a experimentar coisas maravilhosas na nossa vivência. É importante lembrar que esse novo nascimento, ele não é coletivo. Ele é individual de cada pessoa. Eu não posso salvar a minha casa, mas eu posso ensinar a minha família o que é servir, aceitar a Cristo, receber a Cristo como Senhor. Embora esses dias eu escutei de uma pessoa que estava num canal de YouTube, e isso é muito preocupante a gente ver, né? Esses teólogos, professores que estão aí no novo... com o canal novo no YouTube, embora eu quero incentivar você a acessar o nosso canal no YouTube, pastor Evalcir. Ótimo. Escola Bíblica Dominical SJP, lá tem todas as lições que você pode estar acompanhando. E ele dizia assim em um dos seus vídeos: a Bíblia não fala que nós temos que aceitar a Cristo como Senhor. Não fala mesmo. No Novo Testamento não tem nenhuma parte que vai dizer que tem que aceitar a Cristo. Mas vai além do aceitar, porque lá está relatado, eu não me recordo, vocês podem me ajudar, a Bíblia diz, e o Senhor Jesus disse, que nós temos que confessar a Cristo diante dos homens, diante do céu. É a mais do que aceitar, é confessar a Cristo, né? Para esses que falam, que pegam trechos isolados da Bíblia e criam situações. Então nós temos que confessar a Cristo diante dos homens, diante da sociedade, diante dos céus, dos principados, para quem estiver aí. Nós temos que confessar a Cristo. E isso é o começo dessa trajetória. E aí começa, até fiz uma pergunta aqui, né? Onde começa o novo nascimento? Começa nesse momento. É a oportunidade que o Espírito Santo começa a trabalhar em nós. Vontades, desejos, paixões, o que a gente achava ser certo, a gente aprende pela Bíblia. E dentro desse novo nascimento, quero destacar que a Bíblia tem que ser o nosso livro de cabeceira, né? Porque ela é a orientação. Se você não vai achar em nenhum outro lugar,
né, a orientação para viver essa nova vida, né, e esse novo nascimento, que não seja na palavra de Deus. Pode ter vários livros que mencionam, mas a Bíblia é o caminho, a direção, o mapa do tesouro, né, para essa nova vida que nós precisamos viver. É importante, e diz o seguinte: assim o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos, que é o texto vai dizer, está dentro da lição, né, precisava nascer de novo. Um novo nascimento vindo direto do céu. Esse novo nascimento não procede da igreja. Não procede de mim como pastor. Vem do céu. Nós somos apenas orientadores do processo, discipuladores. Nós ensinamos, mas é Deus que trabalha. E por que precisamos? Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Faz parte do processo. Não tem como pular. É igual o batismo. Nós aprendemos na lição passada a primeira ordenança para a igreja, que é o batismo. É um processo que nós não podemos pular o degrau. Porque lá na frente, a gente vai achar que vai estar na condição para isso, e não é por condição, não é por mérito. Né? Aí Deus vai falar: não, você pulou. Volta lá. Então, precisamos. O todo homem, e aqui quando eu falar homem, está se referindo aqui no contexto geral, humanidade. Né? Todo ser humano precisa desse novo nascimento, né? E diz assim aqui, né, para mim finalizar: experimentar uma ação divina no interior, começa de dentro para fora, né? Ou seja, nascer de novo, conforme João, capítulo 3, versículo 5. Eu espero que aí os nossos alunos, professores, possam entender que precisamos, sim, né, receber e deixar que Deus nos faça uma nova criatura, né? Glória a Deus, né? Há um texto interessante que você deixamos lá, que é Romanos 10, 9, né? Paulo escrevendo aos Romanos, né? Que eu acho que é o melhor que nós encaixamos aqui, né? Na resposta lá, sim, que é que se com tua boca confessar que Jesus é o Senhor e com o seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então, vai mais além. Além. Porque você tem que aceitar. Ele não é aceitar, é confessar. Sim. Né? Aceitar, não, eu aceito isso. Confessar, vou além, não, eu reconheço, eu sou falho, sou pecador, pequei, fiz errado, eu não mereço nada, né? Não é assim que a gente usa dentro do nosso costume, né? Estou confessando. E não é baixinho, não. É diante dos homens, diante do céu, diante do inferno, né, dos principados potestades. Todos precisam ver que nós confessamos a Cristo, para não ficar nenhuma sombra de dúvida. Por isso é importante a gente lembrar que nós fazemos o apelo nos nossos cultos. Com certeza. E fazemos a declaração pública, né? A pessoa declarar que ele está reconhecendo publicamente o senhorio, né, do Cristo como Senhor e seu Salvador, né? Por que, então, precisamos nascer de novo? Porque do novo nascimento ficou claro aí, ele vem do céu. O segundo subponto vai dizer que a religião, e você já deu uma introdução aí, pastor Fábio, a religião não faz nascer de novo. Então, não é a igreja que vai fazer o novo nascimento. Vamos primeiro em 2 Coríntios 5,17, né? Que é o primeiro ponto, que Paulo vai dizer, escrever: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Então, a religião, ela não tem como. Tanto que esse homem procura Jesus, e Nicodemos, ele era um homem enraizado na lei, ele era um homem que tinha profundo conhecimento da palavra, ele sabia o que estava fazendo. Mas tudo isso não foi suficiente, tanto que está na lição. Essa tradição não oferecia o que a alma de Nicodemos precisava, que é o que Jesus propõe para ele. Você precisa nascer de novo. E fica uma questão, e Jesus até indaga com ele, né? Como pode, Nicodemos vai dizer, um homem nascer de novo sendo já velho? E Jesus vai dizer: você sendo um mestre da lei, eu não conheço as coisas tão simples, né? Mas o novo nascimento é importante, mas não é a religião. Entenda isso, eu gosto de frisar, porque tem muita gente enganada, pastor Fábio, presbítero Rodrigo, em religiões, achando que lá ele vai ter o céu. Não estou aqui sendo exclusivista, que a Assembleia de Deus não, mas você tem que estar numa igreja que te ensina o caminho do céu pela palavra, que te ensina que é necessário nascer de novo. O homem precisa ser regenerado, ou seja, gerado de novo, porque aquilo que o pecado originado, aquilo que o pecado, dentro do que o pastor Fábio já comentou
né, nessa caminhada, né, uma vida sem Deus, tudo isso vai destruindo. E precisa de um ponto final nisso, e o ponto final é o encontro com Cristo. Mas tem que ser um encontro não com a religião, mas sim com Cristo, porque a igreja, ela está, nós aprendemos no trimestre passado todo, falando sobre a igreja, ela tem uma posição relevante na Sagrada Escritura, ela ajuda-nos à condução aos céus, porém, o novo nascimento, ele não depende da religião, e depende sim de um coração sincero aberto a Cristo. Agora, é claro que na igreja você vai encontrar isso, porque nós trabalhamos dessa forma, né? E olha que interessante, né? Nicodemos chega para ele e diz assim, ninguém pode fazer esses sinais como o Senhor faz, ou como tu fazes, João 3,2. E aí a lição vai dizer assim, conhecendo bem o coração desse príncipe dos judeus, Jesus vai direto ao ponto, quer dizer, uma especialidade de Jesus. Jesus, ele não faz rodeio, ele não faz curva em linha reta, ele vai direto ao ponto, e ele vai dizer, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, conforme João 3,3. Então fica muito claro essa condição, não é a religião, ela ajuda, ela faz parte. Sim. Mas o nascer de novo não depende só disso, e você talvez está nos assistindo pela primeira vez, ou há muitas vezes já, mas não experimentou essa graça maravilhosa, talvez é o vazio que está na sua alma, como estava na minha há muito tempo atrás, né? Que somente o novo nascimento produziu, que a tradição não fez, a religiosidade não fez, né? A minha alma não encontrou isso, mas quando eu tive um real encontro com Cristo, e dentro disso nós estamos comentando, reconheci como vocês reconheceram, e você que nos assiste também, a nossa alma, ela foi repleta da bênção de Deus, da graça de Deus, e hoje estamos aqui entendendo que essa necessidade, né, não é a religião, e sim o novo nascimento direto, aquele que reconhece. Pensando nisso, a gente fala de novo nascimento, porque precisamos, que a religião ela não faz nascer de novo, mas também nós temos um terceiro subponto que eu vou ao presbítero Rodrigo, que é um processo no novo nascimento. Eu gostaria que você comentasse sobre esse processo. Achei muito interessante essa condição que está no texto bíblico que nós lemos, né? Sim, pastor Valcir. Como foi dito mesmo, esse processo ele vem de Deus. O novo nascimento, essa obra, ela vem do Senhor. Conforme aqui está no texto na lição, a expressão de novo, que significa do céu, mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna gerada por intermédio da palavra, vem de cima de Deus e de mais ninguém. Então, isso aqui, a própria expressão nascer de novo, que significa do céu, já faz cair por terra qualquer tipo de sentido meritório, como se alguém tivesse algum tipo de mérito para receber, ou porque por causa das suas boas obras, ou por causa das suas atitudes, ela merecia isso. Não, isso é uma graça, é uma obra do Espírito Santo, conforme nós podemos ler em Efésios, no capítulo 2, e no versículo 1, ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Então, o que acontece? O Espírito Santo, e eu lembro muito daquele texto em Atos 16:14, salvo engano, de Lídia, da conversão de Lídia, quando ela ouve o Evangelho, o texto vai dizer que o Senhor abriu o coração para que ela desse crédito no que Paulo ouvia, no que Paulo pregava, né, na pregação de Paulo. Então, o que acontece? Nós, dentro da teologia, nós conhecemos isso como graça preveniente, que é quando o Espírito Santo ilumina o espírito do homem para que ele possa responder positivamente à mensagem do Evangelho. Porque por ele só, ele não quer responder, ele não quer aceitar essa mensagem do Evangelho. O ser humano, o espírito está morto, conforme Efésios capítulo 2. Com a ação da graça de Deus, do Espírito Santo, agindo no espírito do homem, então ele capacita, ele habilita o homem a responder positivamente ou não. No caso de Lídia e de todos nós que estamos aqui, com a graça de Deus, respondemos positivamente. Mas, infelizmente, existem algumas pessoas que acabam resistindo à graça,
que no caso de Atos capítulo 7, o próprio Estevão no discurso ele vai dizer: vocês e vossos pais sempre resistiram ao Espírito de Deus, né? Falando para aquelas pessoas que estavam ali o acusando, julgando. Então nós podemos observar que o processo do novo nascimento, ele é tão belo e é tão importante, e ele vem do céu. E Deus, ele então nos dá aí a oportunidade de, pela graça, novamente, porque é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, podemos responder a esse convite. E nesse momento, quando a pessoa ela responde a esse convite e positivamente, então ela faz parte naquele momento do corpo de Cristo. Ela é salva, ela nasce de novo, ela é perdoada, ela é justificada. Então, naquele momento acontece o processo da salvação. Claro, como nós falamos, existe uma caminhada. Nós não defendemos aquela ideia de uma vez salvo, salvo para sempre. Nós devemos perseverar na fé. Nós devemos permanecer com o auxílio da graça sempre, porque jamais conseguiremos sozinhos. Por isso, temos esses 3 companheiros na viagem, né, nessa estrada, o auxílio do Pai, da pessoa do Filho e do Espírito Santo, nos conduzindo até a cidade celestial, que vai ser aí o último tema da lição, né? Então, sempre com a graça de Deus. Então, com o auxílio da graça, nós conseguimos resistir às tentações, nós conseguimos resistir às provações e também perseverar na fé. No finalzinho aqui desse tópico, o autor ele vai dizer assim: semelhantemente, a vida com Cristo se inicia pela regeneração, como a obra do Espírito Santo, que transforma pessoas pela fé em Cristo. Transforma. E eu gostei dessa palavra porque, como já foi dito aqui, a gente consegue observar, Jesus falou, pelo fruto você conhece a árvore. Então você consegue observar, através de Gálatas capítulo 5, os frutos do Espírito na vida daquele que é salvo. É diferente. Então a pessoa que ela foi salva, ela nasceu de novo, ela teve um novo nascimento, um encontro com Cristo, ela foi salva, então naturalmente a vida dela, com as atitudes, ela tem que evidenciar ali os frutos do Espírito, que é a obra do Senhor. Então, essa ação transformadora é pela fé em Cristo, e esse processo é um milagre do alto e, ao mesmo tempo, é um mistério da fé, né? Algo que a gente não consegue explicar, podemos tentar compreender, mas é difícil explicar, mas sabemos que é tudo pela graça de Deus. Glória ao nome de Jesus, né? Essa questão de iluminar o espírito, né? O entendimento, abrir o entendimento, tem gente que resiste, né? Mas a Bíblia é clara em dizer que o Deus, né, o príncipe desse século, cegou o entendimento de muitos, né? Para não aceitar essa tão bela e maravilhosa salvação que nos é ofertada, né? Verdade. Então, a gente pensa, então, primeiro nós pensamos na caminhada com Cristo, falamos agora sobre o novo nascimento, e vamos agora para o terceiro ponto, pensando o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão, né? Então nós temos aí 3 subpontos interessantes para desenvolvermos aqui, pensando primeiramente na ideia do Novo Testamento, né? Nessa divisão, né? Tanto que a lição ela vai dizer assim: o conceito de Novo Testamento como escritura é um processo gradual na vida da igreja. No início ele não era visto pela igreja como um livro, mas como uma unidade que fazia diferença entre a antiga aliança, ou seja, a lei, e a nova aliança, o evangelho. Então, entre lei e evangelho, ou entre a antiga aliança e a nova aliança. Tem gente que prefere o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e assim vai, mas a divisão é clara, né? Sim. Então a gente olha, e aí, olha que interessante ele vai trazer. Com cumprimento pleno em Cristo, Gálatas 4:4, que vai dizer que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de carne. Quer dizer, então, o cumprimento pleno está em Cristo. Depois ele vai desenvolver nesse ponto a palavra aliança, né, que nós já lemos aqui, a nova aliança e a antiga aliança. E esse termo, falando de nova aliança e velha aliança, ele está muito claro quando a gente lê em 2 Coríntios 3:6 e Jeremias 31:31, eu quero destacar aqui, que diz assim, ó: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então a palavra aliança,
aqui segundo a lição, ela ganha relevância nesses contextos, né? A Septuaginta traz a palavra diateque, né? A palavra grega diateque. E essa palavra, ela tem, interessante destacar aqui, o sentido de ordenação, dispensação e economia da salvação. O latim, o termo é testamentum, né? Ou seja, traz a forma, da mesma forma descritiva do diateque, né? Que é o termo grego. Assim, no ponto de vista canônico, o Antigo e o Novo Testamento formam as escrituras sagradas do cristão. Ou seja, tem gente que fala que só quer o Novo Testamento. Não funciona assim, nós já comentamos aqui, pastor Fábio, eu lembro de um comentário sobre isso já passado aqui, e acho que foi até você. Mas eles querem a bênção da antiga aliança, mas não crê, né? Ele quer o Senhor é meu pastor, de nada tem falta, ele quer, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, mas ele não diz que não crê, é uma coisa confusa que fica, né? Então, assim, para nós, a Bíblia ela é toda, de Gênesis a Apocalipse, 66 livros inspirados, né, que nós cremos, né, nessa revelação plenária, verbal de Deus, né, incontestável, mas ele traz uma ideia aqui, falando do novo, nós vamos comentar um pouco sobre isso, e o próximo ponto eu vou trabalhar com o pastor Fábio aqui, melhor, vou pedir ao pastor Fábio para comentar, mas ele traz essa primeira ideia do Novo Testamento, dessa ideia de como ele foi originado. Agora, pastor Fábio, o segundo subponto, de novo, né? O subponto já é a pergunta, né? Qual é o tema principal do Novo Testamento? Né? Bem, pastor Evacir, dentro desse conceito, eu queria fazer menção de um pensamento meu, né? Compartilhar aqui, eu já trouxe isso em vários programas, né? Eu não gosto muito de fazer separação entre antigo e novo, né? Porque assim, se nós pegarmos o Novo Testamento, assim como nós chamamos, nós vamos pegar aqui 13 cartas de Paulo, ali escrita por Paulo, né? Os evangelhos sinóticos ali, né? E mais algumas cartas ali. Então, o que a gente vai imaginar? É a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, tanto o Antigo como o Novo Testamento. É a palavra de Deus, ela é a verdade, isso é indiscutível, ela serve para nós. Nós precisamos entender que algumas questões eram para aquele tempo, outras são para hoje. Nós vemos o próprio Senhor Jesus dizendo que ele não veio para cancelar a lei, mas ele veio para cumprir, né? E ele melhorou. É o próprio Jesus que fez, não vou dizer que ele fez alterações, ele acrescentou algumas coisas, a palavra é dele, veio dele. A inspiração daqueles homens veio dele, né? E eu sempre digo, nós queremos muito algumas promessas do Antigo, nós queremos algumas promessas do Novo, mas quando é a questão de cumprir algumas regras, aí a gente se põe em condição de não poder aceitar e não dá para mim. E eu sempre digo que o Antigo Testamento ele tinha uma palavra. A palavra do Antigo Testamento é Jesus virá. E a palavra do Novo Testamento é Jesus veio. Se resume nisso aí, né? É a palavra de Deus, é inquestionável. O tema principal do Novo Testamento, com certeza, sem sombra de dúvida, é a pessoa do Senhor Jesus. A Bíblia, ela é cristocêntrica, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Ela é cristocêntrica. Isso a gente não vai entrar nos méritos, né? Até se alguns dos nossos irmãos quiser saber por que nós temos lições anteriores que já mencionamos e já dissemos aqui porque ela é cristocêntrica, né? A gente vai ver que há diversos, como diz aqui o escritor, há diversos personagens apresentados nesse documento sagrado, nós chamamos de Bíblia, mas todos ganham relevância apenas quando estão relacionados à sombra de Cristo. Eu não posso me destacar nenhum dos profetas do Antigo, nenhum dos apóstolos, discípulos, vamos pegar aqui do Novo Testamento, Paulo, digamos que é o maior do Novo, Paulo não tem significância nenhuma, não tem significado nenhum se ele não estiver diretamente ligado a Cristo, à sombra de Cristo, né? O que Paulo fez foi por intermédio da ação de Deus através de Jesus Cristo, ou através do Espírito Santo, através de Cristo. Paulo teve um encontro com Cristo, ele foi mudado por Cristo. Aquele tempo de reclusão lá, com certeza, eu sempre brinco que ele foi lá para desaprender o farisaísmo, para aprender o cristianismo, né? E é assim,
né? Eu esqueci de mencionar aqui na pergunta anterior que dentro desse por que precisamos nascer de novo é a palavra regeneração. Nós somos regenerados, né? Nascimento e renovo espiritual. Nós vamos ser totalmente moldados por Deus conforme a vontade dele. A mensagem do Novo Testamento e do Antigo Testamento tem que ser cristocêntrica. Eu tenho uma palavra que eu uso e ela é um pouco forte, mas eu queria mencionar porque os irmãos vão entender. Eu digo para você, meu irmão, para os alunos e professores, eu sei que alguns não vão concordar comigo, mas não tem problema, é a palavra de Deus. Se nós pregarmos qualquer palavra, seja em culto fúnebre, trabalho, seja qual for o nosso departamento, e essa mensagem não apontar para Cristo, você pode pegar ela e jogar no lixo. Não serve para nada. Não serve para nada. Nenhuma palavra que ela não aponte para Cristo, para a obra de Cristo, para a obra redentora dele, o que ele fez, tudo que Deus fez, se ela não tiver isso, ela não for cristocêntrica, ela não serve para nada, a não ser para entreter as pessoas, ou como muitos têm feito, pastor. E aí a gente vai perder, é por isso que o evangelho está se perdendo. Mensagem cristocêntrica, mas é fúnebre, é aniversário, é casamento. Até no casamento, que nós temos ali duas pessoas que estão se unindo, cumprindo, Cristo tem que estar. Nós tivemos recentemente, no ano passado, um trabalho do nosso grupo de louvor, e o tema desse trabalho era Jesus é o centro de tudo que há. E aqui se resume isso. Por que precisamos? Né? Tudo que Deus fez lá, o próprio Jesus fez, se resume em Cristo. Se ele não tiver incluído nossa festa não tem sentido nenhuma festa cristã se Cristo não estiver no meio. Precisamos, Jesus é o centro de tudo que há. Nós estamos falando desse início de caminhada, né? E o tema principal, então, ficou, e é claro, né, para todo cristão. Agora, nessa caminhada, presbítero Rodrigo, o subponto 3, daí o próprio subponto é a pergunta, qual a importância no Novo Testamento na caminhada do cristão? O que ele tem de importância? É muito importante, como já foi dito aqui, o pastor Fábio também disse, porque é no Novo Testamento que nós vemos aí o cumprimento do plano redentor do Pai, que está em Cristo, que é a pessoa de Cristo. Então, no Antigo Testamento, os profetas anunciavam a vinda de um Messias. No Novo Testamento, nós podemos ver esse Messias chegando, que é o Senhor Jesus. Muito embora, né, os judeus o rejeitaram, Jesus mesmo disse, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas a todos aqueles que recebeu, que aceitou, veio de chamar-se filho de Deus, né? Então, por isso que no Novo Testamento ele é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que estão começando, caminhando na fé agora, porque ela vai mostrar a obra redentora de Deus Pai na pessoa do Filho. Então, ela vai evidenciar a obra da salvação, porque houve uma queda. Porque é importante a gente também tocar nesse assunto. O porquê da salvação? Porque todos pecaram. Adão pecou, a humanidade pecou. A humanidade estava em Adão. Então, todos nós, como já disse, como a gente leu o texto de Efésios capítulo 2, versículo 1, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, por conta do pecado. Precisávamos de um Redentor, de um Salvador. E esse Salvador é anunciado, como nós podemos ver ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é conhecido como proto-evangelho, né? Eu vou citar aqui, estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça, e tu lhe picarás o calcanhar. Então, nós podemos entender que através dessa sentença, né, Deus pronunciando essa sentença, a serpente, que nós entendemos à luz de Apocalipse, que é Satanás, a antiga serpente. Então, nós podemos observar que esse cumprimento, ele se viu na pessoa de Cristo. Cristo, ele veio ao mundo, ele foi morto, foi crucificado, mas pagou o preço e ressuscitou, para que nós pudéssemos estar hoje aqui, tendo a oportunidade de ouvir o Evangelho, a mensagem da Boa Nova, porque qual é a Boa Nova? O Messias veio, Jesus veio, morreu em nosso lugar, e ele está vivo e em breve ele voltará.
Então nós podemos observar que no Novo Testamento, todos esses assuntos que foi anunciado antes no Antigo, nós podemos ver se cumprindo no Novo Testamento e anunciando também a sua vinda, porque um dia ele voltará. Glória a Deus, né? Essa é a bendita esperança, né? Sim. E nós vamos concluir a caminhada, né? Sim. Glória a Jesus por isso. Sim, pastor Fábio, por favor. Eu queria só mencionar um ponto aqui, que eu acho, agora eu já estou pensando como pastor de igreja, né? Eu preciso fazer isso aqui. De fato. Né? Eu fico imaginando as pessoas ouvindo, aquelas que não são crentes, e perguntando, né? E eu vi dentro aqui da fala do presbítero Rodrigo, um trecho que vai dizer assim, ó, contudo, o cristão deve começar sua jornada de fé pelo Novo Testamento. Porque as pessoas podem perguntar, mas como que eu começo, né? Eu aceitei Jesus agora. Comece lendo o Novo Testamento. Comece por ele. Porque aí vai ser mais fácil você entender até o Antigo Testamento. Né? Porque para muitos o Antigo Testamento é um pouco complicado. Acham que é um Deus muito severo. Não é Deus... Não é que Deus é severo, Deus é justo. Eu sempre digo que tem momento que Deus dá uma pausinha na bondade dele, na misericórdia dele, e fala assim, ó, bondade, minha misericórdia fica aqui, porque agora a minha justiça precisa entrar em ação. Estou só simbolizando aqui, né? Então, isso é importante, porque a justiça de Deus também precisa agir. Agora, o novo crente, o que aceitou Jesus agora, o que reconheceu, né? Comece lendo o Novo Testamento, vai ser mais fácil, né? Não que o Antigo não tenha importância. Toda a Bíblia é de suma importância. Mas comece pelo Novo, que é mais fácil para poder compreender depois o Antigo. A gente vem de uma safra, né, de pessoas que, eu falo por mim, tem paixão de ler Bíblia. Né? Na antiga tradição eu lia por obrigação. Né? Depois que eu entreguei a vida para Jesus, eu passei a ler por entender que o autor está presente. Né? Então, assim, o nosso desejo, sempre como educador cristão, sempre como comentarista ou de escola bíblica dominical, seja dentro de qualquer sala de aula, é que a pessoa tenha desejo pela palavra. Né? Tanto que Jesus é claro, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Então é muito pertinente, pastor Fábio, essa tua colocação. E ele disse que ele é o caminho, né? Ele já foi claro, o próprio Senhor Jesus disse, né? Perfeito. Então, assim, essas condicionais, o nosso desejo é que você leia a Bíblia. Porque nela contém tudo que você precisa para ser feliz. Sim. Até a receita de João 16:33, que eu amo, né? Quando Jesus vai dizer, no mundo vocês terão aflições, né? Não estão isentos, você disse isso em outras palavras, presbítero Rodrigo. Sim. Vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, se animem, porque eu, Jesus, venci o mundo. Então, assim, nós temos promessas das mais variadas, mas está na palavra, e você só vai saber se você ler, meditar, né? Pastor Fábio, o comentário é importante, é bom. Eu estou concluindo a segunda leitura do Novo Testamento nesse ano já. Tenho paixão por ler Bíblia, corrido, estudando, meditando. Então, eu deixo essa recomendação para vocês, bons livros, mas, sobretudo, a palavra de Deus, porque ela é o nosso guia. Nós louvamos a Jesus e esperamos que você, durante esse trimestre, esteja conosco. Vamos caminhar juntos nessa jornada, né? Pensando aí nessa caminhada cristã, e com certeza muitas coisas novas virão e coisas boas. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, deixar o convite para a próxima aula, que é a segunda aula desse trimestre. Nós vamos falar da escolha entre a porta estreita e a porta larga. Olha que interessante tema para a próxima lição. Esse programa de hoje você terá disponível no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, também no Facebook, no mesmo endereço, no Instagram, EBD_SJP, e também pela TV Mão Amiga, você acessa durante a semana, das 15 às 16 horas, essa programação, mas no canal, como eu já disse no início, você tem acesso não somente a esse conteúdo, mas a todos os outros programas ali para você poder assistir e usar como fonte de pesquisa. Eu quero louvar a Deus uma vez mais pela vida do pastor Fábio, presbítero Rodrigo. Deus abençoe as vossas vidas, e pedir ao presbítero Rodrigo para nos despedir em oração. Amém. Querido Deus e amado Pai, louvamos ao Senhor por mais essa rica oportunidade. Quero agradecer ao Senhor, meu Pai, por cada internauta, cada telespectador que irá assistir essa programação. Que o Senhor possa abençoar poderosamente
a vida do pastor Evalcir, a vida do pastor Fábio, a vida de Deus, todos, ó estenda Pai, suas mãos. que estão acompanhando essa programação, que o Senhor possa abençoar a vida dos professores, dos alunos, e que o Senhor venha iluminar o entendimento e a caminhada de cada um deles, Pai. Nós te agradecemos e entregamos a nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. 2024, o ano da intimidade com Deus.